Olá, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês, meus irmãos? Queridos, nesta oportunidade, nós vamos meditar no texto de Apocalipse, capítulo 11 e versículo 19, que diz o seguinte: Foi aberto o santuário de Deus no céu. Outras traduções diz templo de Deus no céu. E se viu ali no seu santuário, outras traduções, no seu templo, a arca do pacto do Senhor. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e uma tremenda chuva de pedra. Amados, por que eu escolhi esse texto? Hoje nós vamos falar sobre a arca do Senhor. Que paradeiro levou a arca do Senhor? Bom, são várias as tradições sobre o paradeiro da arca do Senhor. Ora, sabemos que quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém e destruiu, por assim dizer, o templo e levou vários cativos para a Babilônia, foram levados vários vasos, os vasos sagrados do templo. Mas no relato bíblico não se faz menção sobre a arca do Senhor. A única menção que Jeremias faz sobre a arca do Senhor está aqui, Jeremias capítulo 3 e versículo, deixa eu ver aqui, versículo 6. 3:3, acho que é isso aí, vamos ver se eu não estou errado. Jeremias 3:3. Foi por isso que as águas do céu foram... Jeremias capítulo 3, versículo 16. E depois que vos multiplicardes e crescerdes na terra naqueles dias, diz o Senhor, não se falará mais da arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao pensamento, nem se lembrarão dela, nem será visitada, nem se fará outra. Bom, eu vou ler mais uma vez aqui. Para que fique bem entendido aqui o contexto, eu vou ler aqui a partir do versículo 15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com a ciência e a doutrina. Versículo 16. E depois que vos multiplicardes e crescerdes na terra naqueles dias, veja que aqui está se falando do retorno dos judeus para a Terra Santa, da restauração do templo, da restauração de tudo, da Torá de tudo. Diz o Senhor, não se falará mais da arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao pensamento, nem se lembrarão dela, nem será visitada, nem se fará outra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém trono do Senhor. Reunir-se-ão todas as nações em Jerusalém em nome do Senhor e não andarão após a maldade do seu péssimo coração. Bom, este texto de Jeremias, queridos, ele está falando da restauração de Israel. Está falando da restauração de Israel. Em um contexto mais imediato, mais próximo, Jeremias certamente ele pensava aqui no retorno dos judeus para a Terra Santa após o cativeiro babilônico. Essa era a expectativa imediata do autor sagrado. Ele pensava no retorno dos judeus após o cativeiro babilônico. Bom, num sentido, vamos dizer, profético, não que esse não fosse o pensamento do autor também, mas, vamos ser mais claros, para os nossos olhos, para os judeus de épocas posteriores e para os cristãos, o que nós temos aqui é uma profecia para os últimos dias. E de acordo com muitos intérpretes, o que esta profecia está relatando é que a arca do Senhor jamais voltará a ser usada. Em outras palavras, a arca do Senhor desapareceu para sempre. Nunca mais se fará menção da arca do Senhor, nunca mais se fará outra arca.
De acordo com muitos intérpretes, a profecia aqui, então, ela é bem taxativa em dizer que a Arca do Senhor desapareceu para sempre e nunca mais será visitada, nunca mais será vista e nem se fará outra. Ok, queridos? Porém, apesar de esta palavra ser entendida assim, não faltou especulações por parte dos judeus e até mesmo por parte dos cristãos sobre que fim levou a Arca do Senhor. E uma antiga tradição que eu vou ler aqui para os senhores, olha o que esta tradição diz sobre a Arca do Senhor. 2 Macabeus, capítulo 2, aí eu vou ler do versículo 4 em diante. Lia-se também nos mesmos escritos que este profeta, por uma ordem particular recebida de Deus, ele está falando de Jeremias, mandou que se levassem com ele o tabernáculo e a arca, quando escalou o monte a que Moisés tinha subido para ver a herança de Deus. Tendo ali chegado, Jeremias achou uma caverna, pôs nela o tabernáculo, a arca e o altar dos perfumes, e tapou a entrada. Alguns dos que o seguiam voltaram de novo para marcar o caminho com sinais, mas não puderam encontrá-lo. Quando Jeremias soube disto, repreendeu-os. Sabei, disse-lhes, que este lugar ficará incógnito, até que Deus reúna o seu povo disperso e use com ele de misericórdia. Então descobrirá o Senhor estas coisas. Aparecerá a majestade do Senhor e ver-se-á uma nuvem, como apareceu no tempo de Moisés e como quando Salomão pediu que o templo fosse gloriosamente santificado. Até aqui, queridos. Então nós temos uma tradição aqui no livro de 2 Macabeus que já fala outra coisa sobre a arca. Diz que a arca, ela reaparecerá nos últimos dias, quando Deus restaurar a sorte do povo de Israel, quando Deus fizer os judeus retornarem para a Terra Santa. Então, neste tempo, que é chamado aqui, ou melhor, que são conhecidos por nós como os tempos messiânicos, a arca reaparecerá. Então, de acordo com essa tradição aqui, Jeremias escondeu a arca e ela ficará oculta até o tempo da restauração do povo de Israel. Uma outra tradição, queridos, nós encontramos aqui no Apocalipse de Baruque. O Apocalipse de Baruque, vou ler aqui para os senhores. Olha o que diz aqui no Apocalipse de Baruque. Apocalipse de Baruque, capítulo 6. Olha o que diz, eu vou ler aqui o texto aqui. Capítulo 6. No dia seguinte, as tropas dos caldeus sitiavam a cidade. Então, ao cair da tarde, eu abandonei o povo, afastei-me e aproximei-me do carvalho. Eu estava muito aflito por amor a Sião e suspirava por causa do cativeiro em que o povo era lançado. Nesse instante, um vento forte levou-me no ar e transportou-me sobre os muros de Jerusalém. E eu vi, 4 anjos estavam sobre os 4 cantos da nossa cidade, tendo cada um uma tocha de fogo nas mãos. Do céu apareceu outro anjo e falou a eles: empunhai as vossas tochas, mas não ateeis o fogo antes que eu vos ordene. Fui enviado para anunciar a terra e deixar registrado com antecedência aquilo de que o Senhor Altíssimo me incumbiu. Eu vi então como ele desceu sobre o Santíssimo e lá recolheu o véu, o sagrado manto umeral, o propiciatório, as 2 tábuas, as vestes sagradas dos sacerdotes, o altar dos incensos e 48 pedras preciosas que o sacerdote portava e todos os vasos sagrados do tabernáculo. Com voz potente ele dirigiu-se à terra. Terra, terra, terra. Escuta agora a palavra do Deus Todo-Poderoso. Recebe estas coisas que a tua guarda confio. Conserva-as contigo até os tempos novíssimos e restitui-as quando te for ordenado, para que elas não sejam roubadas pelos estranhos. Chegado é o tempo em que Jerusalém será abandonada, e por um prazo até que seja determinada a sua reconstituição
e aí será para sempre. Então a terra abriu a sua boca e engoliu-as. Bom, de acordo aqui com esta outra tradição, queridos, você vê então que, olha o que diz, então vi como ele desceu sobre o Santíssimo e lá recolheu o véu, o sagrado manto humeral, o propiciatório, logicamente o propiciatório da arca, as 2 tábuas, as vestes sagradas dos sacerdotes, o altar dos incensos e 48 pedras preciosas que o sacerdote portava, todos os vasos e todos os vasos sagrados do templo. Veja então que, de acordo com esta outra tradição aqui, um anjo, ele recolheu os itens sagrados do templo, inclusive o santuário e a arca com as tábuas. Então, queridos, existem N tradições sobre o paradeiro da arca. Agora, trazendo para tempos mais recentes, nós temos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que prega, e veja que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela está falando isso com base em Ellen Goldwhite, que diz que teve uma visão celestial, onde lá ela viu a Arca da Aliança com as tábuas da Aliança. E ela ainda diz mais que dos 10 mandamentos, o que mais brilhava era o 4º, o sábado. Então esta foi uma visão que a senhora Ellen Goldwhite, a profetisa da Igreja Adventista, diz ter visto. Sabemos que isso é uma fraude, é um engano e que ela não teve nenhuma visão. Não teve nenhuma visão, tá bom? Mas, onde eu quero chegar? Os Adventistas do Sétimo Dia, seguindo Ellen Goldwhite e não a Bíblia, então eles vão dizer que o que nós temos em Apocalipse 11, 19, é literalmente a Arca da Aliança. Se você perguntar para um Adventista do Sétimo Dia onde é que se encontra a Arca da Aliança, eles vão dizer que a Arca da Aliança está no céu. Está no céu. E aí eles vão trazer você para esse texto aqui. Foi aberto o santuário de Deus no céu e se viu ali, no seu santuário, a Arca do Pacto do Senhor. Agora a grande questão é: será que o autor sagrado, ao fazer menção aqui da arca, ele está falando realmente isso, que a Arca da Aliança, com as 2 tábuas da lei dentro dela, está guardada no céu? Será que o autor do Apocalipse realmente ele está dizendo isso? Que a Arca da Aliança está no céu? Porque eu quero ler mais uma vez para vocês. Foi aberto o santuário. No grego, temos aqui naos para santuário, tá bom? Outras versões traduzem por templo. Ainda existe uma outra palavra mais apropriada para templo, que é hieron, tá bom? Outra palavra mais apropriada para templo é hieron. Mas vamos deixar também bem claro que a palavra naos também ela é usada para todo o templo. Mas onde é que eu quero chamar a tua atenção aqui? É que naos, traduzido aqui por santuário, aqui não indica o templo, e sim o lugar mais sagrado do templo, o Santo dos Santos. O templo ele estava dividido então em santuário, santo lugar e santo dos santos. E era no Santo dos Santos onde ficava a Arca da Aliança com as tábuas da lei. De acordo ainda com a Torá, com a lei de Moisés, somente o sumo sacerdote, ouçam bem, somente o sumo sacerdote podia ver a Arca da Aliança. E isso uma vez no ano, no Yom Kippur, no dia da expiação. Ali o sacerdote entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote, não o sacerdote, mas o sumo sacerdote ou o sacerdote dos sacerdotes, o sacerdote-chefe, tinha permissão, de acordo com as instruções da Torá, de entrar uma vez, que era no mês do Yom Kippur,
no dia da expiação, no dia 10 do mês 7º. Então ele entrava ali para fazer expiação por toda a nação de Israel, por si mesmo e por toda a nação. Isso uma vez por ano. Tirando disso, ninguém entrava ali. Ninguém. A arca passava um ano inteiro sem ser vista. Isso era vista pelo sumo sacerdote. Ninguém tinha acesso ao Santo dos Santos. Ok, queridos? Se faz necessário eu trazer essas explicações para que você entenda onde é que eu quero e vou chegar. A grande pergunta é: será que o autor sagrado, o escritor do Apocalipse, está realmente dizendo que a Arca da Aliança, que Jeremias diz que não se fará mais menção dela e nem se fará outra, será que o autor sagrado está dizendo que a arca foi arrebatada para o céu, conforme dizem os adventistas do sétimo dia? Isso é o que nós vamos ver. Por que o autor faz menção à arca? Bom, meus irmãos, olha, primeiro, tenha em mente uma coisa: o livro do Apocalipse, ele é cheio de figuras, ele é cheio de misticismo. A linguagem do Apocalipse, ela é rica em figuras, em misticismo. Há sinais no livro do Apocalipse. Com isso, precisamos dizer para você que devemos ter bastante cautela e cuidado quando vamos interpretar o livro do Apocalipse, porque ele é cheio de símbolos, ele é cheio de figuras. Em outras palavras, nem tudo o que estamos lendo no livro do Apocalipse é literal como à primeira vista parece. Nem tudo o que estamos lendo no Apocalipse é literal como à primeira vista parece ser. E aqui é onde eu vou agora lhes oferecer as provas sobre isso. Que nós vamos passear aqui nas páginas do livro do Apocalipse e vou te dar só um exemplo aqui. Apocalipse capítulo... Vou pegar aqui... Vamos ler aqui em Apocalipse capítulo... Vamos começar aqui do capítulo 1. Só para você ver o quanto o livro do Apocalipse é rico em figuras e em símbolos. Apocalipse capítulo 1 e versículo 12. É o que diz? Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ora, eu poderia continuar lendo mais, mas eu quero só pegar este item aqui. 7 candeeiros de ouro. Será que devemos entender aqui realmente 7 candeeiros? Sim, mas a partir daí, qual é a lição que extraímos? O que esses 7 candeeiros representam? João realmente estava vendo 7 candeeiros, 7 castiçais. Mas e aí? O que eles representam? Vamos aqui para o versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Em outras palavras, são os pastores das igrejas. É isso que representa as 7 estrelas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui eu já estou chamando a tua atenção para o livro do Apocalipse, que ele é eminentemente simbólico. Então devemos pisar com muito cuidado e ver e ter bastante cuidado onde no quadro que estamos lendo tem simbolismo ou se é literal, e mesmo tendo algo, vamos dizer, de literal, se não tem algo mais, se não tem uma mensagem mística. Capítulo 2 e versículo 7. Eu quero ler aqui para os senhores, tá bom? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Bom, aqui eu quero lhe dizer só uma coisa. De acordo com muitos estudiosos, esta árvore da vida aqui não pode ser literal. E o que ela representaria, professor? A árvore da vida aqui, ela é um símbolo, ou ela representa a vida eterna.
Então a promessa de Cristo seria essa: ao vencedor dar-lhe que se alimente da árvore da vida. Em outras palavras, ao vencedor lhe darei a vida eterna, que se encontra no paraíso de Deus. Tá bom? Mas mesmo que esta árvore da vida seja literal, queridos, que haverá, digamos, no futuro uma árvore da vida literal, todavia a árvore da vida em si, ela não vai transmitir vida eterna. A vida eterna é transmitida por Cristo. É Cristo a verdadeira árvore da vida. A vida eterna está em Cristo. Quando nós ressuscitarmos dentre os mortos, os santos, já ressuscitamos com a vida eterna. E não haverá necessidade alguma de que, para vivermos eternamente, tenhamos que comer de uma árvore da vida. Daí nós entendemos que é um simbolismo. Ainda que possa haver literalmente uma árvore, todavia a vida eterna que será concedida a nós quando nós ressuscitarmos ou sermos arrebatados vivos para encontrar o Senhor no ar, nós já seremos arrebatados, já seremos transformados com a vida eterna. E não precisaremos, necessariamente não precisaremos comer, experimentar de nenhum fruto da árvore da vida para vivermos eternamente. Entenderam então a mística do autor sagrado? Versículo 17. O que diz aqui? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. O maná aqui, que ele faz referência, é o maná que caiu ali nos dias de Moisés por 40 anos. Isto é o que o autor tem em mente. E lá no Êxodo você pode ler que pegou-se um gomer de maná e colocou-se dentro de um vaso e foi colocado dentro da arca da aliança juntamente com as tábuas. É isso que o autor aos Hebreus diz. Eu quero voltar aqui para vocês verem aqui, ó, o que o autor diz aqui. Hebreus capítulo 9. Originalmente na arca havia isso. Ó. Hebreus capítulo 9. O que diz? 9:4. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Eu quero ler mais uma vez aqui para os senhores. Vou começar do versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que é o que eu já falei mais atrás um pouco, o Santíssimo. E o santuário que João viu, e a arca dentro do santuário, é o que ele está dizendo aqui, o Santo dos Santos. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual, na arca, estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Então, queridos, veja aqui que o maná, a promessa aqui que João faz, Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Vou ler aqui mais uma vez para os senhores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eu quero me prender apenas ao maná. Dar-lhe-ei o maná escondido. Devemos pensar aqui no maná literal? Se devemos pensar no maná literal, devemos pensar também numa arca literal. Positivo? Se devemos pensar numa arca literal, devemos também pensar em tábuas literais. Positivo? Agora a minha pergunta é, será que o autor está falando aqui que vai ser dado para nós, para que nós tenhamos vida eterna? Será que nós vamos precisar nos alimentar de um maná literal no céu?
Não, queridos. O maná aqui representa a vida eterna. Aqui é outro simbolismo usado pelo autor sagrado para falar da vida eterna. Assim como a árvore da vida, em Apocalipse 2:7, é um símbolo da vida eterna. Aqui o autor sagrado usa um outro símbolo, uma outra figura para representar a vida eterna. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 3 e versículo 12. Vejam que aqui você já está percebendo que eu sou contrário à ideia de que o autor tem em mente uma arca literal no céu dentro de um santuário literal. Isso não pode ser pelas razões que eu estou lhe mostrando. Se no céu existe literalmente uma arca da aliança com tábuas da lei, então literalmente no céu tem que haver também um maná dentro da arca, porque o autor do Apocalipse aqui faz referência ao maná e será dado para os santos, para nós. Ao que vencer, lhe darei do maná que está escondido. Agora a questão é a seguinte: o maná é simbólico? É. O maná não é literal? Não. Então por que a arca da aliança com as tábuas tem que ser literal? Por quê? Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Santuário aqui no grego é naos, ok, queridos? Naos. No santuário do meu Deus. Versículo 12. Eu vou até ler bem aqui no grego mesmo aqui. Se temos aqui é realmente naos. 3:12. Santuário do meu Deus. Santuário. Inscrição no meu Deus. Nome da cidade do meu Deus. Versículo 12. Ao vencedor. Naos. Isso, naos. Nós temos naos, trazido por santuário, corretamente. Bom, aqui, vamos lá. Algumas versões traduzem por templo, o que também está correto, ok? Então vamos ler aqui. Ao vencedor, falo-ei coluna no templo ou no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Me interessa isso bem aqui. Ao vencedor, e aqui a promessa é para a igreja, primeiramente para os mártires e depois para a igreja. Aqui nós temos uma promessa, mais uma promessa para a igreja. Ao que vencer, aqui está falando para os verdadeiros cristãos. Ao vencedor, falo-ei coluna no templo do meu Deus. Agora eu pergunto para você: esse templo aqui é literal? Não. Veja que este templo aqui, ele não é literal. E por que eu sei que ele não é literal? Porque nós seremos as colunas deste templo. Ora, se nós seremos as colunas deste templo, então este templo ele não é um templo literal, ele é um templo feito de pessoas. E este templo aqui, eu lhe digo, é a igreja. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E quem é o templo de Deus nas páginas do Novo Testamento? É a igreja, queridos. A igreja é o templo de Deus, é a morada de Deus, é a santa e eterna morada de Deus, morada de Cristo e morada do Espírito Santo. Ao que vencer, diz Cristo, diz o Espírito Santo, diz Deus, eu farei coluna no templo de meu Deus. Logo por aí você vê que este templo aqui ele é formado de remidos, de santos. Então não se trata de um templo de pedra, e sim de um templo humano, de um templo de remidos. Então nós temos aqui uma figura de linguagem. Este templo aqui é o povo de Deus, onde eu e você, todos nós, somos coluna nele. Ok, queridos? Versículo 21. O que diz aqui? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Trono. Devemos pensar num trono literal? Por um lado sim, e por outro lado não. Por um lado sim, como? Porque realmente quando Cristo foi arrebatado, todos nós acreditamos que realmente ele está assentado em um trono. O homem Jesus, ele está posicionado, ele está assentado num trono literal. Mas aquele trono representa o quê? Poder, reino, glória, majestade, honra. Então, quando Cristo se assentou no trono de Deus,
Ele estava ocupando glória, poder, realeza. E quando ele promete para cada um, para mim, para você, para cada um dos crentes, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aqui nós não devemos pensar em um trono literal. Porque é absurdo, simplesmente absurdo. Pense agora, a igreja, de milhões de anos, desde Adão até o último que há de nascer, a igreja. Como não vai ser esse trono? Que tamanho será este trono para todos? Fisicamente falando, de sentar nele. É claro que nós temos aqui um trono místico. Quando ele diz, me assentarei comigo no meu trono, assim como eu assentei no trono de meu pai, ele está falando que nós seremos reis com ele, nós reinaremos sobre as nações com Cristo. Cristo, quando vier para reinar aqui na terra, sobre as nações no milênio, nós reinaremos com Cristo, seremos sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinaremos com ele por 1000 anos. Está escrito isso no Apocalipse. E não só por 1000 anos, queridos, mas por toda a eternidade. Mas quando o Apocalipse diz, seremos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinaremos com ele 1000 anos, ele está falando do milênio em especial. Então você vê que o trono, há um simbolismo na palavra trono. Trono representa autoridade, realeza, poder, glória, domínio. É isso que representa. Altar. Então veja bem, a Arca da Aliança, continua aqui a pergunta, a Arca da Aliança, vista em Apocalipse 11:9, será que é uma arca literal? Eu já estou mostrando que vários itens do antigo judaísmo são apresentados aqui nas visões do Apocalipse. E não são literais. Agora vamos para altar. Apocalipse capítulo 6. Se nós devemos conceber a Arca da Aliança ali como literal, então por que não concebermos também como literal o que eu vou ler bem aqui? Apocalipse capítulo 2, capítulo 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aqui nós vemos aqui todas as almas dos mártires. E olha que não são poucas. Debaixo do altar. E que altar está em foco aqui, meus irmãos? O altar dos holocaustos. E agora eu pergunto, será que o autor pensava aqui que todas as almas estão comprimidas, exprimidas, debaixo de um altar literal? Não. O altar aqui foi sugerido, foi mencionado, não para nós olharmos para ele, mas para olharmos para os mártires. Por que este altar foi mencionado? Para mostrar que os mártires aqui foram oferecidos como sacrifícios vivos. E por que os mártires aparecem, a alma dos mártires aparece debaixo do altar? Porque nós sabemos que no altar dos sacrifícios, quando os animais eram oferecidos e o sangue era tirado, o sangue escorria por uma vala que passava por debaixo do altar. Então, o sangue dos animais escorria por debaixo de uma vala que ia por debaixo do altar. Então, assim como o sangue dos animais escorria por debaixo do altar, assim também as almas são vistas debaixo do altar. Por quê? Porque as almas aqui são apresentadas, são desenhadas como sacrifícios ofertados a Deus. Mas não devemos pensar que no céu existe um altar literal onde as almas estão agregadas, congregadas debaixo deste altar. Haja vista que o altar aqui em questão é o altar dos sacrifícios. E agora eu pergunto, será que temos aqui um altar literal? Não. Não temos um altar literal. E sim um altar simbólico que transmite a ideia de sacrifício, de oferta a Deus. Então, queridos, se nós não temos aqui um altar literal, tampouco há uma arca literal no céu. Tampouco há uma arca com tábuas da lei, com maná, com uma urna e com as varas de Arão ali. Tampouco há isso. Agora, se ali a arca é literal, o santuário é literal, por que então que este altar não é literal? Agora, se o altar não é literal e não é literal, por que a arca tem que ser literal? Por que as tábuas da lei têm que ser literal? Ok? Vamos continuar. Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5. Vamos lá, queridos. 8, 3 a 5.
Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar. Veja que nós temos aqui um anjo literal, queridos. Um anjo literal. Mas o que eu quero já lhe advertir é que dentro do mesmo quadro se mescla o literal com o simbólico. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhes dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. O altar que é o do incenso, tá bom? Não é mais o altar dos sacrifícios. O altar de ouro que se achava diante do trono. Ó, que se achava diante do trono, então. O que o autor está descrevendo aqui? Um altar de incenso que se acha diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça com incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, ó, mais uma vez o altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então veja, queridos, que se existe uma arca da aliança literal, tem que haver também um altar dos holocaustos literal e tem que haver um altar do incenso literal. Tem que haver. Com turímbulos, com tudo, com incensário, tem que haver. Agora, se isto é simbólico, que a maioria dos grandes intérpretes entendem que temos um simbolismo, professor, e os anjos representam o quê? Os anjos são anjos. Tudo que o quadro está descrevendo aqui é que os anjos, eles intercedem pelos santos. Professor, mas a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo 2, 4, 5 está escrito isso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mas ali é o único mediador no sentido soteriológico, salvífico. Agora, mediador no sentido de fazer um serviço para Deus, de ajudar os cristãos, os salvos, não existe apenas um mediador, existe vários mediadores. E aqui os anjos, eles são vistos a mediar as nossas orações. Você pode saber disso no livro de Daniel, é ensinado que anjos mediaram as orações de Daniel. No Novo Testamento também isso é ensinado, que os anjos, eles mediam as nossas orações. E o que o quadro aqui, revestido de simbolismo e de figura de linguagem, está dizendo para nós é que os anjos, eles mediam as nossas orações. E os anjos aqui, eles são pintados como sumos sacerdotes. Os anjos aqui, eles são apresentados neste quadro figurativo, simbólico. Os anjos aqui, eles aparecem como sumos sacerdotes, ali diante do trono de Deus, e eles estão diante do altar do incenso, oferecendo as nossas orações. É isso, mas nós não devemos entender isto tão literalmente, queridos. Então, se nós não devemos entender isto aqui tão literalmente, por que nós devemos entender tão literalmente a arca ali em Apocalipse 11 e versículo 19? Capítulo 9 e versículo 13 do Apocalipse. Olha o que diz aqui. Então, o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar. Uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Mais uma vez nós temos aqui o altar de ouro. E mais do que isso, pasmem, este altar aqui ele fala. Dr. Russell Norman Champlin, ele até comenta este versículo, ele diz que muitos intérpretes ficam boquiabertos e, vamos dizer, abismados, faltando fôlego, quando leem que um altar está falando. Mas veja, aqui é uma figura de linguagem. Se é uma figura de linguagem, se é um altar figurado, então o altar ele pode falar, o altar ele pode chorar, o altar ele pode andar. Você vê que lá no capítulo, me parece, 32 de Ezequiel, as árvores são vistas a festejarem, a falarem, a jubilarem, quando da queda do rei de Tiro. Elas festejam, elas falam, elas se gloriam, elas glorificam, elas se alegram. E ali são árvores desenhadas como que fossem seres humanos falando. Da mesma forma, nós temos um altar aqui falando. Olha, o sexto anjo tocou a trombeta. E ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Então aqui nós não temos apenas um altar, mas um altar falante. Então você vai
admitir que existe um altar no céu que fale? Professor, mas aqui poderíamos pensar que tem um anjo ali no altar e a voz é do anjo, mas é você que está pensando. A Bíblia não diz que é a voz de um anjo, diz que é a voz que procede dos 4 ângulos do altar do incenso de ouro, ok? Capítulo 11 e versículo 11, capítulo 11, versículos 1 e 2, é o que diz aqui? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, outras versões é templo, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Bom, aqui eu quero ser fiel aqui às interpretações. Aqui, vamos dizer, não é tão esdrúxula. Vemos aqui um altar literal. Haja visto que os dispensacionalistas, eles veem aqui uma prova de que o templo será reedificado. Então, eles veem aqui o terceiro templo dos judeus. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso e, na verdade, o autor ele não pensava em um templo literal, embora ele fizesse referência ao templo dos judeus. Só que quando o autor escreveu isso aqui, o templo dos judeus já não mais existia, já tinha sido destruído pelos romanos. E este fragmento que eu li aqui, você pode ler depois, capítulo 11, versículo 1 e 2, ele tem como pano de fundo o que aconteceu ali no ano 70, quando os romanos destruíram o templo e a cidade. E veja que aqui não fala da destruição do templo, mas sim da destruição da cidade. E o que o autor tem em mente aqui como pano de fundo é o que já era história. Quando ele escreveu o Apocalipse, a cidade de Jerusalém já havia sido destruída por 42 meses pelos romanos. Por isso é que ele faz referência aqui, ó. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Professor, então, se não é um altar literal, o que representa esta medida? Aqui é a medida de proteção. Ó, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Ó, medir o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Isso fala de proteção para a igreja. A igreja que estará aqui no período da grande tribulação, ela será medida para não ser destruída. Ela será medida para não passar pela ira de Deus, para não experimentar dos flagelos de Deus. Essa é a mensagem do autor sagrado. Mede o templo, o seu altar e os que nele adoram. Aqui o autor está dizendo para a igreja de forma mística, de forma simbólica, isso, vocês não passarão pela ira de Deus, vocês não serão flagelados, vocês serão medidos para não experimentarem a ira de Deus. É isso que o autor tem em mente. Então não devemos pensar em um altar literal, num altar literal e assim por diante, queridos. Capítulo santuário ainda. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 15. Capítulo 15 e versículo 5. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Veja que o autor aqui, ele recorre aos itens do antigo judaísmo, ao santuário, ao tabernáculo, e aí por diante. Ó. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu, o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingido ao peito. Veja que os anjos aqui são descritos como sumo sacerdotes. E agora eu pergunto, será que no céu existe um santuário e um tabernáculo do testemunho? Veja que ele está aqui fazendo referência ao santo dos santos, porque ele está dizendo aqui, ó, o tabernáculo do testemunho. Em outras palavras, o tabernáculo onde se encontra a arca da aliança. A minha pergunta é, será que o autor realmente acreditava que aqui é um altar literal, um templo literal? Será que o autor acreditava em um templo literal no céu? Vamos lá, né? Vamos prosseguir. Capítulo 15 ainda, versículo 8. Continuemos, querido.
O santuário, em outras versões, templo, se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Mais uma vez, queridos, não devemos pensar em um santuário literal. Isso tudo aqui são simbolismos que nos faz lembrar da presença de Deus. O que o autor está dizendo aqui de forma simbólica, figurada, é que os anjos procedentes da presença de Deus, da imediata presença de Deus, eles trarão flagelos, eles trarão a ira sobre os ímpios aqui na terra. Mas isso é contado pelo autor sagrado por meio de símbolos, por meio de figuras. Ele recorre vamos dizer, ao mobiliário do templo dos judeus. 16:1. O que diz aqui? Ouvi vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Mais uma vez, queridos, será que nós temos um santuário literal? Se temos, então você vai ter que admitir que este santuário, ele fala, o que diz? Ouvi vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Mais uma vez você pode dizer: professor, mas aqui está dizendo vindo do santuário, mas poderia ser Deus falando, já que a arca da aliança está lá, o trono de Deus está lá, e Deus está presente no santuário, então seria a voz de Deus. Poderia ser, mas aqui está dizendo, ouvi vinda do santuário. Aqui nós temos um santuário falando. Logo, nós não temos um santuário literal, queridos. E agora, eu quero mostrar aqui para você o seguinte. Se você insistir que nós temos um templo literal no céu, e aqui antes de eu citar o versículo, eu quero dizer o seguinte: por que o autor descreveu dessa forma a sua revelação? Por que ele falou usando símbolos, figuras pertencentes ao culto judaico? Ora, de acordo com uma tradição, com uma crença dos judeus na época, os judeus realmente eles acreditavam que assim como tem um templo aqui na terra, existe um templo no céu. Para os judeus helenistas, eles acreditavam que assim como nós temos uma turma de sacerdotes e uma turma de sumos sacerdotes, assim também nós temos o correspondente, só que no âmbito angelical. Aqui os sacerdotes e sumos sacerdotes são homens, lá no céu são anjos. E não deixa disso, até certo ponto, ser uma verdade. Não deixa. Agora nós temos que ter o cuidado para não literalizar demais. Não literalizar demais. O Dr. Russell Norman Champlin, ele até faz essa pergunta: até que ponto João comungava dessa ideia de um santuário literal no céu, de peças literais no céu, com uma arca literal no céu? Até que ponto? Não sabemos, diz Champlin, não sabemos. A mesma eu digo, até que ponto João comungava dessa ideia? Eu posso dizer até que ponto ele comungava. Bom, não há nada demais em vermos os anjos como sumos sacerdotes, ou como sacerdotes. Uma das funções dos sacerdotes era levar as nossas orações, as nossas petições até Deus. E não é isso que os anjos fazem. Esta é uma função sacerdotal ou sumo sacerdotal. Agora, daí imaginar que exista um altar dos sacrifícios no céu, onde as almas dos mártires estão confinadas, estão comprimidas lá, aí já é demais. Não, aí não dá para mim acreditar que existe um altar dos sacrifícios literal no céu, assim como não existe um altar do incenso literal no céu. Bom, queridos, com isso, a minha pergunta agora para João é o seguinte: apesar de João ter descrito várias vezes o santuário, ou o templo, ou o altar, candeeiros e assim por diante, a minha pergunta é para você: será que João realmente, depois de ele ter feito toda essa descrição, será que ele acreditava que no céu existe um templo literal? Pois eu lhe digo que não. E é o próprio João quem vai falar. Apocalipse capítulo 1, capítulo 21 e versículo 22. Olha o que ele diz aqui, para fecharmos o nosso vídeo.
capítulo 21, versículo 22, ó. Nela, aqui ele está falando da Nova Jerusalém, ó, nela não vi santuário, porque o seu santuário, em outras versões, é templo, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Vou repetir, ó, o que João diz? Nela não vi templo. Outras versões, como essa que eu estou lendo aqui, ara, santuário, que no grego é naos. Nela não vi templo ou santuário, porque o seu templo, santuário, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ora, meus irmãos, João já tinha dado pistas de que não há um templo literal no céu, quando ele diz que nós seremos colunas no templo de Deus. Ele já tinha dado esta pista. E aqui ele fala claramente nela, na Nova Jerusalém, e essa Nova Jerusalém, quando ele escrevia, estava no céu. Ó. Estava no céu. Na Nova Jerusalém não há templo, porque o seu templo é o Senhor Deus e o Cordeiro. Está aqui. O templo de Deus é o Cordeiro. O templo de Deus é a igreja. Cada um de nós seremos uma coluna neste templo. Então, queridos, o autor aqui, ele arremata toda a sua visão. Tudo que o autor falou sobre maná, tudo que o autor falou sobre uma arca no céu, devemos entender de forma mística. Mas, professor, ainda queria entender, por que então que o autor viu ali uma arca? Ora, queridos, você sabe que eu já expliquei que no templo apenas o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Apenas ele via a arca, uma vez no ano. Fora disso, ninguém mais via. Mas por que o autor do Apocalipse viu no Santo dos Santos a arca? O que esta mensagem tem a dizer para nós? Que mensagem é essa? O que o autor está dizendo, queridos, é que agora o caminho para Deus está aberto. A cortina que separava os homens e Deus foi rasgada. Apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha acesso a Deus. Agora todos nós, por meio de Cristo, temos acesso. A mensagem do livro do Apocalipse é essa: que o Santo dos Santos está aberto para nós. Cristo rasgou o véu. Na sua morte, o véu foi rasgado. Na morte de Cristo, agora todos podem ver a Arca da Aliança. Na morte de Cristo, por meio da morte de Cristo, todos têm acesso ao Santo dos Santos. Todos podem ver a Arca da Aliança. No antigo Israel, apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, tinha permissão para entrar no Santo dos Santos. Na nova aliança, em Cristo Jesus, este véu, ele não existe mais. Foi rasgado ali quando Cristo morreu. Este véu não existe. De sorte que a Arca da Aliança, em outras palavras, a presença de Deus, a glória de Deus, ela está acessível para todos nós. É esta a mensagem do livro do Apocalipse. Não se trata de uma arca literal, mas a arca representa a glória de Deus, representa a presença de Deus. E essa presença de Deus, ela está acessível a todos, porque o véu foi rasgado. Não existe mais santo lugar e santo dos santos. Só existe o Santo dos Santos, e esse Santo dos Santos está em Cristo. Cristo é o Santo dos Santos. Cristo é o santuário de Deus. É isso que João diz, ó, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ora, o santuário, queridos, que João viu ali em Apocalipse 11:9, é o próprio Cordeiro, é o próprio Deus. A arca é a presença de Deus, é a glória de Deus. Então nós agora estamos entrando neste santuário, que é Cristo. Nós temos acesso à Arca da Aliança. A arca está dentro do santuário e o santuário é Cristo. Esta é a mensagem do autor sagrado. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.